Paz do Senhor, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 até o 24. Atos 2, 14 a 24. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Esse é o discurso de Pedro, quando Pedro pregou, né? E naquela pregação de Pedro foram batizados muitas pessoas. Amém? Todos encontraram? Amém? Então vamos lá. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. O qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém? Irmãos, essa palavra serve para nós hoje, viu? Vamos buscar o Espírito Santo de Deus, vamos buscar os dons espirituais. É difícil hoje nas igrejas, irmãos, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons de maravilha, e o Espírito Santo de Deus quer dar a cada um de nós tudo aquilo que nós pedimos. Basta a gente, com o coração sincero, ajoelhar, que você recebe o dom espiritual que Ele tem para te dar. O Espírito Santo está neste lugar, neste momento, esperando você clamar. Amém? Escutas quando clamo.
convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor. Mesmo livro que nós lemos na abertura do trabalho, livro de Atos, mesmo capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 42 em diante. Glória a Deus. Eu quero pedir a você que vai acompanhar a leitura, que mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos juntos meditarmos aqui na palavra do Senhor. Atos, capítulo de número 2. Vamos ler desde o versículo 42. Eu vou fazer a leitura direta, não precisa os irmãos lerem comigo, mas acompanhe aí na sua Bíblia. O texto que nós vamos ler, se na sua Bíblia estiver, como aqui na minha, deve dizer alguma coisa assim acerca do título: Como viviam os convertidos, ou como era a vida da igreja primitiva, né? Diz assim: e perseveravam. Leia aí comigo. E perseveravam. Só acompanhe, não precisa repetir. Pode só acompanhar na Bíblia. Eu digo para ler, para dar atenção ao texto. E perseveravam na doutrina. Veja aí. 4 coisas que eles perseveravam, né? Olha que interessante. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos lendo uma parte do texto de Atos que fala sobre o início da igreja, o início daquelas pessoas a quem Jesus salvou pela fé. E nós vemos o texto iniciar com esta característica fortíssima da igreja, dos primeiros tempos, a igreja primitiva, como é conhecida. E era uma igreja que vivia em perseverança. E hoje nós vivemos uma crise de perseverança. Talvez você conheça 2 ou 3 pessoas que começam uma coisa e nunca terminam. Pessoas que surgem com uma ideia, mas não conseguem ir à frente com aquela ideia, não porque não tenha condições, mas porque não tem iniciativa, ânimo, não tem, por algum motivo, desiste. É a pessoa que quer fazer um curso, começa, aí alguma dificuldade aparece, ela larga de mão. Eu poderia até dizer que a gente está vivendo uma época em que as pessoas têm uma crise de perseverança, porque as pessoas não têm mais paciência para dar continuidade a nada. Até a instituição mais básica, que é a família, as pessoas estão desistindo, não estão conseguindo dar andamento às famílias. Aí, cada vez mais, nós vemos os casamentos se dissolverem mais rápido, nós vemos os conflitos se estabelecerem, as pessoas desistem de conversar, desistem de ter paciência, desistem de fazer o que é certo. Aí a gente vê os absurdos
que ocorrem pela falta dessa perseverança em manter uma boa família, manter uma estrutura de vida. Esses dias saiu no noticiário uma criança de 10 anos que foi morta pelos pais de fome e sede, presa dentro de um quarto, dentro de casa, na cidade de São Paulo, se não me engano. E deu entrada já em estado de desnutrição grave no hospital só para morrer. E alguém que atendeu ela achou aquilo estranho e denunciou para a polícia, investigando, descobriram aquela condição. Você vê que situação difícil. A gente para ouvir o noticiário um pouquinho e vê o quanto a família tem sido abandonada. As pessoas perderam a perseverança com a instituição da própria família. Com o casamento, com o trabalho, muito comum. Você vê uma pessoa que está aqui, está trabalhando há 6 meses, 1 ano, está até bem no trabalho, mas simplesmente não quer mais. Desiste. Acha que não é aquilo que estava buscando. Antigamente, as pessoas passavam 30 anos no trabalho, 40 anos no trabalho. Os sociólogos dizem que isso é característica dessa geração que a gente está vivendo, que as gerações passadas eram mais estáveis nesse sentido. E toda pessoa que não tem perseverança, quando nós olhamos para o aspecto espiritual, nós vemos que todo aquele que não tem perseverança não consegue vencer. Porque a vida normal é cheia de lutas. A família passa por problemas. O trabalho tem problemas. Nossa vida pessoal tem problemas. Nós temos doenças, nós temos aflições, preocupações, carregamos muita coisa ruim conosco, problemas. E esses problemas muitas vezes causam um impedimento de nós seguirmos em frente. Jesus, quando pregava, ele chegou a contar algumas parábolas interessantes. E uma delas foi a parábola da semente. E na parábola da semente ele conta que o evangelho, a palavra de Deus, é como uma semente, que ela é lançada no coração dos homens. E algumas vezes a semente é roubada por Satanás. E ele na parábola diz que é comida pelas aves do céu. Em outro momento, aquela palavra cai no coração onde só tem pouca terra, é uma área pouco fértil. Logo aquela semente brota, mas por ter pouca terra, não tem consistência, ela morre. E a pessoa não consegue seguir adiante. Uma terceira situação, Jesus conta, é quando a semente até cai em uma boa terra. E ela brota, ela desenvolve alguma raiz, mas as dificuldades da vida, os espinhos da vida, sufocam a planta e ela não consegue ir adiante para alcançar o objetivo que é de dar frutos. Na quarta situação, Jesus disse que é aquela situação que a pessoa recebe a palavra, deixa a palavra entrar na sua alma, a palavra gera uma vida ali dentro, e aquela vida então começa a crescer, e ela vence as dificuldades, ela ultrapassa os espinhos e começa a produzir. Ela brota, produz, umas produzem mais, outras menos, mas no sentido que Jesus falou daquela parábola mostra que o nosso objetivo é sempre ir em frente e alcançar frutos, seja onde for. A maioria, nossa igreja é uma igreja muito adulta. A maioria, pelo menos, já é de adolescentes para pessoas mais velhas. Alguns já viveram muitas fases da vida, outros vão viver, mas nossa perspectiva é sempre ir para frente. Nós pensamos sempre em frutificar. Nós queremos
constituir uma família, daquela família gerar filhos, esperar vê-los crescer, se formar e depois casarem-se, terem nossos netos, e com isso há sempre a perspectiva de frutos, Às vezes eu conversando com alguns irmãos aqui, e aí eu digo assim: irmão, já tem neto? Ô, irmão, eu estou pedindo a Deus que traga logo o neto para mim, não aguento mais, meus filhos não saem do lugar. E é interessante, é a perspectiva que nós temos de dar fruto. Deus tem uma perspectiva muito grande em relação à minha vida e à tua vida. A perspectiva de Deus para nós é irmos e darmos frutos. O capítulo 15 do livro de João é dedicado a esse tema. Jesus disse assim: estejam ligados em mim para que vocês produzam frutos. Esta é a perspectiva de Deus para o ser humano, principalmente para aqueles que ele salvou através da fé em Jesus Cristo. Mas muita gente desiste no meio do caminho. Muita gente não consegue ir adiante. De maneira que eu posso dizer aos irmãos que a perseverança é uma grande bênção na vida de um ser humano. A perseverança é uma grande bênção. Posso arriscar a dizer que um dos grandes segredos da igreja primitiva ter tido tanto sucesso foi a perseverança. Porque eu olho para aquela igreja, naquela época, vejo uma igreja que vivia naquele contexto que Jesus viveu. Uma igreja que estava cheia de dificuldades. Vivia numa época dominada pelo Império Romano. Viveu uma época onde os líderes religiosos que comandavam não estavam a favor da igreja. Os fariseus, os saduceus perseguiam a igreja. Viveram uma época em que as pessoas, elas estavam longe de Deus, oprimidas. Havia muita fome naquela época. Os judeus eram praticamente escravos dos romanos. Havia fome, doenças demais. Havia uma carência muito grande de tudo. As pessoas viviam uma grande dificuldade. A igreja nasceu nesse cenário. Não é como nós vivemos hoje. Todo mundo tem seu carro, todo mundo tem facilidade de ir, de vir, de vestir, tem liberdade de falar, de pensar. Hoje nós não vivemos 1/100º da dificuldade que a igreja viveu naquela época. E a igreja nasceu em meio a estas dificuldades. Mas havia algo na igreja muito interessante. Aquela igreja era uma igreja que vivia um momento espiritual muito tremendo de avivamento, porque eles tinham acabado de viver a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Jesus tinha cumprido a palavra. Eu fico pensando que o problema, quando ele aparece, sempre é difícil da gente administrar. Porque os discípulos foram ensinados por Jesus de que ele morreria, de que ele teria que passar por aquela situação difícil, mas aquilo não entrou no coração deles, não foi suficiente para deixá-los preparados. É como nós, às vezes, nos deparamos com um problema, mesmo sabendo qual é o problema, como foi que aconteceu, sabendo, sendo avisados previamente, mas quando chega, nós nunca o recebemos bem. Mas mesmo diante daquela situação, Jesus ressuscita. E os discípulos têm a fé renovada. Estavam, então, vivendo aquela vibrante hora da ressurreição de Jesus. Dias depois, estavam reunidos ouvindo Jesus falar, de repente Jesus começa a subir para o céu. E Jesus então sobe para o céu, e quando eles estão com aquela visão, espantados com aquela visão de que Jesus estava subindo, quando Jesus desaparece dos olhos deles, eles já na alegria da ressurreição,
2 anjos se aproximam e dizem assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir também vai voltar para buscar vocês. Então eles estavam vivendo a emoção da ressurreição e agora a emoção de terem visto que o Senhor subiu, mas voltará. Passam-se os dias, 120 irmãos perseveravam na oração. Do dia que Jesus ressuscitou, aqueles irmãos se reuniram para buscar o Senhor. Porque Jesus disse para eles ficar em Jerusalém, vocês serão batizados, não muito depois desses dias. E quando Jesus ressuscitou, se os irmãos lerem, vão ver que ele apareceu para mais de 400 pessoas. Mas ao longo do período, depois de subir ao céu, essas 400 pessoas nem todas permaneceram. Somente 120 estavam no cenáculo quando o Espírito de Deus desceu sobre a igreja. Eu fico pensando que logo depois que Jesus subiu, que disse, fiquem juntos, eu vou mandar cumprir a promessa. E aí os 400 se reuniram. No primeiro dia estava lá os 400, orando, jejuando, buscando. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, nada havia acontecido. Às vezes eu penso que uns 20, 30 já deixaram de ir. O resto continuou. Passou a primeira semana, a segunda semana, eu sei que ao fim de quase 40 dias, que eles estavam ali persistindo em oração, somente 120 ficaram. Só 120 ficaram. Quando Jesus cumpriu a promessa do capítulo 2 de Atos, no versículo 1, haviam somente 120 irmãos que estavam perseverando em oração. Este cenário é um cenário muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Pessoas que, num primeiro momento, se alegram com a palavra de Deus, creem na palavra, ouvem, estão ali para buscar, mas não são capazes de perseverar, não seguem o exemplo da igreja cristã primitiva. E à medida que o tempo passa, vão se distanciando, vão esfriando, vão indo embora, vão vivendo as suas vidas e na hora certa perdem a bênção que Deus reservou para os que estão em sua presença. Tem um ditado que diz um ditado popular que diz que alguém nada para se salvar e morre na praia antes de chegar no porto seguro. Assim, são muitos de nós que têm ouvido a palavra, crido na palavra, mas não conseguem perseverar. Mas eu vejo na igreja primitiva, quando Lucas, que foi o escritor do livro de Atos e também do evangelho de Lucas, era médico e era grego, não era judeu. Quando ele escreveu o livro de Atos, e que ele retrata a igreja que estava iniciando, ele começa dizendo isso, e perseveravam. Ele podia ter começado de tantas maneiras, mas eu entendo que tudo na palavra de Deus, ela se registra com um objetivo. Lucas poderia ter dito, a igreja era ótima, estava cheia de gente, era muito bom viver no meio dos irmãos. Ele podia ter começado assim, não era? De fato, a igreja vivia um momento surpreendente. Pense comigo. Eles haviam vivido a ressurreição de Jesus. Logo depois, Jesus sobe para o céu, confirmando que ele é Senhor de todas as coisas. Depois, a igreja é batizada com o Espírito Santo. Logo em seguida, a igreja que era só daquele pouquinho de gente, em um momento, Deus deu um crescimento estrondoso para a igreja.
Depois da pregação de Pedro, 120 se transformaram em quase 3.000. 3.000 pessoas se converteram em Jerusalém com a pregação de Pedro. E ali 3.000 pessoas foram batizadas. A igreja deixou de ser um pequeno grupo e passou a ser um grande grupo. A igreja estava vivendo um momento maravilhoso. Observe aqui na palavra que em cada alma havia temor. A igreja lá temia a Deus. Não é como às vezes nós vivemos hoje pessoas dentro da igreja que não têm mais temor de Deus. Banalizaram a fé. Vêm para a casa do Senhor por obrigação. Vêm por um compromisso que não é o compromisso de servir a Deus. Vêm porque querem se apoiar nos outros, mas não querem buscar a Deus por si mesmos. Vêm porque acham bonito e relaxante. Sabe quem era assim? Saul. Saul, quando desobedeceu ao Senhor, ao invés de se arrepender e ir buscar a Deus, ele quis trocar os papéis. Mandou chamar Davi. Toda vez que ele estava perturbado, deprimido, oprimido pelo diabo, ele chamava Davi para tocar harpa. Davi tocava, ele ficava aliviado e ia vivendo a vida. Não é esta a vida que Deus tem para mim nem para você. Não há intermediários que Deus tenha eleito para estar entre você e Ele. Só Jesus Cristo é aquele que pode nos ligar ao Pai. Não há outro intermediário. Os homens elegem seus intermediários. Alguns elegem os santos, outros elegem ídolos quaisquer, outros elegem seres humanos. Só presta a oração do pastor. Só presta a oração da irmã Thelma, que dirige o círculo de oração. Só presta a oração dos diáconos da igreja. A minha não vale. Mas não é assim que a Bíblia ensina para nós, porque lá no Antigo Testamento, da época da igreja, em cada alma havia temor. Cada um tinha sua experiência com Deus, pessoal, íntima. Cada um tinha seu compromisso com Ele. As pessoas, quando eu olho o cenário, você pode ver que o compromisso era tanto que eles tinham propriedades. E olha o que o texto diz no versículo 45. Eles vendiam e distribuíam entre os necessitados. Aquilo era algo espontâneo. Não era uma pressão dos discípulos. Não era pressão, norma da igreja. Era algo espontâneo de corações que eram verdadeiramente tementes ao Senhor. Deus nos dê graça para cada um de nós vivermos a experiência de ter o temor de Deus em nosso coração, porque diz a palavra que a intimidade do Senhor é para os que o temem. A estes Deus faz conhecer as profundezas da sua misericórdia, do seu amor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que é o temor do Senhor que principia muitas coisas na vida de cada um de nós. E ali naquela igreja, cada alma tinha temor. Que bom cenário era esse quando você vê que as pessoas tinham essa disposição para servir, para adorar, para louvar a Deus. Em consequência disso, no versículo 43 diz que naquela igreja muitos prodígios e sinais eram feitos. Tinha temor, tinha operação de milagres dentro da igreja. Mas eu acho interessante que a operação de prodígios você pode entender como milagres, assim, de grande dimensão. Aquilo era uma consequência da vida da igreja e da perseverança. Não era a causa, era a consequência.
Para os irmãos terem ideia, milagres e prodígios eram comuns entre os irmãos, porque havia algo que os permitia que Deus agisse poderosamente no meio da igreja. O livro de Atos relata coisas espetaculares. Diz a Bíblia que Pedro, quando andava na rua, irmãos, a graça de Deus era tanta naqueles irmãos, que as pessoas se colocavam na beira das ruas para pelo menos a sombra de Pedro passar e tocar nelas. E aonde ele passava, a graça era tanta que transbordava e os doentes eram curados. o apóstolo Paulo, ele frequentemente se via subtraído dos seus lenços pessoais, porque ele não dava conta de atender todo mundo, e os irmãos que vinham até ele levavam seus objetos pessoais, seus lenços, suas roupas, porque levavam onde estavam os enfermos e colocavam sobre os enfermos e eles eram curados. Aquela igreja vivia milagres espetaculares. E você pergunta, precisava de alguma coisa muito anormal? Não. A igreja perseverava ali na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E estavam preparados o tempo todo para viver a glória de Deus no dia a dia da vida deles. E eu quero dizer para os irmãos que, diferente daquela igreja, hoje, muitos de nós não vivem mais o dia a dia em comunhão com Deus, só o busca quando há grande necessidade. Está errado. Você nunca vai viver uma vida plena se você só busca a Deus por demanda. Por demanda eu quero dizer só quando tem necessidade. Os discípulos não viviam assim, a vida deles era contínua. Hoje há alguém que briga dizendo, fulano só deve adorar em dia tal ou em dia A, B ou C. Mas eu digo a você, pela palavra de Deus, que em todo tempo nós devemos estar na presença do Senhor. Paulo chegou a dizer, orai sem cessar. Em outro lugar ele dizia, orai em todo tempo. Todo tempo é tempo de estarmos buscando a Deus. No trabalho, na escola, no ônibus, em casa, no almoço, no jantar, ao dormir, ao acordar, aonde nós estivermos, Deus precisa estar no centro da nossa atenção. Aí acontecem coisas espetaculares. Tem gente que diz, mas isso só acontece se eu passar 3, 4, 5 dias de jejum, orando direto, isso não é coisa para mim. Irmãos, era do cotidiano deles. Você olha o relato de Paulo, de Pedro e João, quando subiam ao templo para orar. Não há ali nenhuma referência a um preparo prévio, específico, objetivo. Não, era o dia a dia deles. Eles estavam como um dia qualquer, indo ao templo para orar. E quando chegaram no templo, se depararam com uma situação crítica. Havia um homem paralítico que há anos, ele não era só paralítico, as pernas eram tortas, ele não podia andar de jeito nenhum. Ele era levado, colocado na porta para pedir esmolas. E Pedro e João passando, normal, como eu e você deveríamos viver. E quando ele vai, passa pelo aquele homem, o homem levanta e diz, arranja aí um troco para mim. Me dá aí qualquer coisa que está sobrando. Pedro e João, cheios do Espírito, num dia normal, num momento inesperado, mas ali havia a graça de Deus. Ele vira para aquele homem, muito normal. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas eu tenho um negócio bom, e o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda, irmãos. As pernas daquele homem voltaram ao normal. Eu acho que talvez eles tenham ouvido até os ossos estalarem.
Deus pôs a perna daquele homem no lugar. O homem levanta, começa a saltar, glorificando a Deus. O que estava diferente ali? Nada. Eram dois homens que perseveravam em buscar, em clamar, em andar na presença do Senhor. Isso mostra para mim que a nossa vida pessoal deveria ser uma vida constantemente na presença de Deus, porque você não sabe a hora que vem o mal. Você não sabe a hora que vai acontecer a tragédia. Você não sabe quando as coisas vão mudar. Jesus falou que aquele que ouve a sua palavra e aguarda é como alguém que ergue a sua casa sobre uma pedra. Ele não sabe o que vem contra a casa, mas seja o rio, seja a tempestade, seja a chuva, a enchente, seja o que for, vai bater na casa e ela vai permanecer firme, porque está estabelecida sobre a rocha. Mas quem ouve a palavra e a trata de qualquer maneira, não aguarda, não a segue, não a aplica no dia a dia da sua vida, entenda. Nada tem a ver com o conhecimento. Você pode até conhecer muito da palavra. Você pode saber a Bíblia, como diz o ditado, de cor e salteado. Você pode ser um teólogo muito experiente. De nada isto adianta se a palavra não produzir vida em você pelo poder do Espírito de Deus. Você vai carregar o conhecimento, mas ainda vai estar plantado sobre areia. Porque o que faz a diferença em nossa vida não é saber a palavra, mas aplicá-la, vivê-la, andar na palavra, perseverar nela. E nisso eu vejo a bênção daquela igreja. Diz aqui que em 4 coisas eles perseveravam. Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Perseverança, no sentido bíblico aqui da palavra, proscartereu, quer dizer alguém que está aderido, que é partidário de alguém, que é dedicado, que é fiel, alguém que está sempre atento a determinada coisa, que tem cuidado constante com aquilo, alguém que todo tempo está no mesmo lugar, permanecendo firme, não desfalece, não cai. O crente tem que ter uma disposição de Deus para perseverar. Porque quando nós não perseveramos, há derrota. Eu poderia comentar um paralelo com a situação que aconteceu com Moisés. Quem lê a história de Moisés sabe que teve um episódio que quando eles estavam no deserto, o povo acabou de sair do Egito, ainda não tinha estrutura militar, ainda estava começando. Eles estavam no deserto, uma nação guerreia contra o povo. E aí o povo se arma com o que podia para ir se defender. E Moisés sobe a um monte. Mais de 80 anos ele tinha. E ali, com a sua vara na mão, a vara que Deus havia lhe dado, ele ergue as mãos. E enquanto as mãos de Moisés permaneciam erguidas, irmãos, Israel, inexperiente, sem arma, desorganizado militarmente, sem comando militar apropriado, enquanto ele estava com as mãos estendidas, o povo prevalecia. Aí passam-se as horas, Moisés, cansado, a mão foi pesando, e quando a mão baixava, aí o povo perdia. Porque o mistério de Deus, de alguma maneira, estava naquela unção, naquele ato de Moisés. E aí o povo começava a ser derrotado. Arão e Ur viram aquilo e entenderam. Correram, cada um pegou o braço de um lado. Moisés já sem força nenhuma, mas Arão e Ur permaneceram com os braços. Enquanto o braço de Moisés estava sendo, mesmo sustentado por Arão e Ur, Deus deu vitória completa para o povo de Israel. Por causa daquilo ali. Tem que haver perseverança. Tem que haver dedicação. Mas eu fico impressionado como a Bíblia mostra que a perseverança é algo importante. Posso citar alguma coisa para os irmãos. Lucas 21, 19, Jesus diz assim:
é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Romanos 2,7, Paulo diz que a vida eterna será alcançada por aqueles que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. 2 Timóteo 2,12, Paulo fala a Timóteo assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Tem uma coisa muito boa em perseverar, em se manter firme, em continuar a caminhada. Tem alguma coisa muito importante nisso. Por isso eu entendo que Lucas começa a narrativa falando, e perseveravam. Mas não foi em qualquer coisa. Eu fico muito admirado na sequência. Vejam a importância da palavra de Deus na vida do homem. De tudo que ele poderia começar na narrativa, ele começa dizendo: a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Doutrina, do grego didaquê, quer dizer ensino. Aquilo que é ensinado a alguém. E aquela igreja se agarrou no ensino que haviam aprendido com os apóstolos acerca do reino de Deus. Sabe por que muita gente é derrotado? Sabe por que muita gente não consegue ir adiante? Porque muitos crentes têm uma vida vazia, sem experiência com Deus, porque abrem mão da doutrina dos apóstolos. Sabe aquela doutrina simples? Aquela velha doutrina que todo mundo ouve? Bem-aventurados humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que nós devemos perseverar em fazer o bem, orar pelos inimigos, não nos vingarmos, mas pedirmos a Deus que Ele tenha misericórdia daqueles que nos ferem. Essa velha doutrina, a igreja seguia com vigor, com empenho. Hoje a gente só vê gente que faz diferente. Está na igreja, mas é alguém que só quer aparecer, é brigado com todo mundo, vive de cara virada com todo mundo, fala mal de todo mundo, não tem medo de pecar, vive fazendo o que Deus não se agrada, não briga, não vigia, vive falando aí palavrão, sendo desonesto, dá margem a todo tipo de imoralidade, é infiel no casamento, é infiel nos negócios, é corrupto. Como é que nós podemos esperar que haja alguma vitória se nós vivemos dessa maneira? Desprezando a doutrina dos apóstolos. Como é? Como é que eu espero ter vitória se eu sou um crente igualzinho àquilo que é o padrão do mundo? Eu absorvo, vivo o padrão igualzinho do mundo. Tudo pode, tudo é normal, não tem nada a ver, está tudo muito tranquilo. E esqueço a doutrina dos apóstolos. Mas havia uma diferença na igreja primitiva. Havia perseverança na doutrina dos apóstolos. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Se havia uma atividade que aquela igreja fazia, era ensinar. Presta atenção. Ensinar é diferente de pregar o evangelho. Pregar é anunciar a Cristo e a salvação que ele oferece de graça aos que creem. Como diz a palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Isso é pregar. Alguns vão abrir o coração e crer, serão salvos. Outros permanecerão.
ouvirão, acharão bonito, aplaudirão, apoiarão, virão ouvir outras vezes, mas não deixarão o Senhor salvar sua alma. Continuarão como estão. Isto é pregar. Mas a igreja ensinava o caminho e a doutrina dos apóstolos. Observe Atos 5:42. Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Atos 11:26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja em Antioquia e ensinaram muita gente. Foi onde pela primeira vez receberam o nome de cristãos. Por quê? Atos 11:26. Porque aquela igreja seguia tanto a doutrina de Cristo que eles eram parecidos com Cristo. O comportamento deles era semelhante. Então, o povo que olhava dizia, são cristãos. Hoje, nós desprezamos a palavra. As pessoas olham para nós e dizem assim, eu que vou ser crente igual aquele ali? De jeito nenhum. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Falarem isso de alguém para você? Fulano diz que é crente, mas faz isso, aquilo e aquilo outro? Isso é porque não persevera na doutrina dos apóstolos. E você vê ao longo do livro de Atos várias referências à questão de ensinar. 1 Timóteo 3:2, você precisa ver. Qualquer pessoa que queria ocupar uma função de liderança na igreja deveria estar apto para ensinar. Ensinar o quê? A doutrina dos apóstolos. Enquanto a igreja perseverou na doutrina dos apóstolos, Deus operava no meio do povo. Não era só isso. Para finalizar, vou ser mais rápido. Mas eles também perseveravam na comunhão. Comunhão. Porque era uma marca daquela igreja. No versículo 44 diz que todos que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum. E eu vou dizer hoje aos irmãos o que eu disse ontem, onde estava também ministrando, que esse é um termômetro infalível para medir a espiritualidade de alguém. Se você é grudento com os irmãos, é porque você está na plenitude, na unção do Espírito. Se você repele a igreja, se você anda todo tempo em conflito, se você anda todo tempo se espinhando com as pessoas, isso mostra que não há direção do Espírito na sua vida. O que há é carne, é carnalidade, é a vida humana se expressando. Porque a igreja cheia do Espírito, ela permanece em comunhão, ela é grudenta. Gosta de estar com a igreja, no meio da igreja. Eles estavam juntos o tempo inteiro. Teve uma ocasião que a igreja sendo perseguida, todo mundo prenderam Pedro. Botaram Pedro na prisão. Talvez no final do dia. As prisões daquela época eram feitas com correntes, uma pulseira de ferro fechada, com correntes ou em troncos. O tronco tinha os buracos onde entravam as mãos da pessoa, às vezes a cabeça ela ficava ali presa. Pedro estava na prisão lá, não sei que hora da noite. Aí você olha para o texto e pergunta, rapaz, e a igreja? A igreja, em vez de estar cada um dormindo, se preparando para o dia seguinte, a igreja estava reunida, diz o texto, em contínua oração por ele. Não estava cada um na sua casa, como às vezes faz. O irmão está aqui, passa, ô irmão, peço oração. Aí alguém, vou orar por ti. Que nada, nunca mais nem lembra. Naquela época a igreja se reunia. E os irmãos pensam que era só as irmãs do círculo de oração. Tem gente que pensa que orar é só para as irmãs mais velhas. O pessoal brinca que até diz que é a irmã do cocó, que é aquela que ajeita o cabelo. Mas eu me admiro, porque quando a igreja está orando, de madrugada o anjo aparece na prisão.
as cadeias caem das mãos de Pedro, todo mundo entra num sono sobrenatural e Pedro sai. Pedro ia andando, as portas iam abrindo, ele ia saindo, porque quando Deus está no negócio, nada prende a gente. Pedro podia ter ido para a casa dele, Pedro poderia ter corrido para se esconder, Pedro poderia ter saído da cidade para não ser preso de novo. Para onde Pedro vai? Pedro vai lá para onde os irmãos estavam reunidos orando, ele já sabia. Não era uma oração que acontecia de vez em quando na casa de alguém, era um hábito eles estarem juntos orando. Pedro vai para onde? Vai para lá. Me surpreende que quem atende a porta quando Pedro bate, não é a irmã do círculo de oração, não é algum outro ancião da igreja, é uma menina que de madrugada estava junto com a igreja orando e clamando ao Senhor. Você pensa que é adolescente, é criança, é jovem, Deus não te ouve, Ele te ouve. A igreja lá atrás mostrou para nós que mesmo as crianças e os jovens também permaneciam na doutrina e na comunhão. Não estava dormindo não, estava lá orando. Não é criancinha, coitado, não pode fazer, mas lá eles faziam. E foi ela que atendeu Pedro. Quando ela olhou, Pedro se espantou. Nem teve o raciocínio de abrir a porta, bateu a porta e saiu correndo. É Pedro, é Pedro. Alguém disse, não, é o anjo que está com ele. Naquela época, eles tinham essa consciência muito forte. Como nós sabemos, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pensaram que era o anjo que acompanhava Pedro. Aí alguém mais maduro vai à porta, quando olha é Pedro. Entra Pedro. E Pedro chegou lá e contou o que Deus fez na vida dele. Porque havia comunhão. Havia grude, havia integração, havia solução das diferenças. A igreja que permanece na doutrina, em comunhão, é uma igreja forte e vitoriosa. Estavam reunidos sempre no partir do pão. Sabe essas reuniões que nós fazemos, às vezes como a do batismo, onde nós convivemos, almoçamos, conversamos. Deus está nesse negócio, irmãos, porque a igreja primitiva nos ensinou que quanto mais espirituais nós somos, mais ligados estamos uns com os outros. Mais nós cuidamos. Você não consegue olhar para o irmão com necessidade sem querer fazer alguma coisa. Você sente vontade de agir em favor de quem tem necessidade. Ele não pede, ele não clama. Era hábito, as pessoas vendiam suas terras, iam lá e entregavam o dinheiro, está aqui, usa para quem precisar. E por fim, para finalizar, eles perseveravam na oração. Se há um segredo, é a oração. Jesus uma vez contou a história de uma mulher, coitada dela, era viúva. E ela tinha um problema grave, sério. E o juiz da cidade, daquela mulher, era um homem muito mau. Ele era um cidadão que não respeitava ninguém, conforme as palavras de Jesus na parábola, ele não respeitava ninguém. Era um homem que, pela função que ocupava, era aquela pessoa que só sabia mandar. Pá, pá, pá. E ele foi procurado pelaquela senhora, e aquela senhora, então, lhe fez um pedido. E ele nem ligou para ele. Mas aconteceu que ele acordava de manhã, ia sair para trabalhar, estava lá a mulher. Me atende, amigo. E ele ignorava e ia embora. Voltava para almoçar, estava a mulher lá. Me atende, eu estou precisando. Ele não ligava. Passa o primeiro dia, ele entrava, ele saía, a mulher estava lá. Ele ia dormir, a mulher estava lá. Quando ele pensava que não, ela batia na porta. Me atende, por favor. Chegou uma hora que ele cansou e disse assim, olha, eu sou mau. Eu não respeito ninguém. Mas essa mulher tem que parar de me abusar. Eu vou atender o pedido dela. E atendeu e a mulher não apareceu mais. Jesus disse assim, se esse juiz mau, perverso, de coração duro, foi obrigado a atender a velhinha que batia, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, que é cheio de amor, de misericórdia e de graça, Ele vai atender. Aí Jesus disse, pedi
e dá-se-vos-á. Buscai, buscai e acharei. Batei, batei e abri-se-vos-á. O que é isso? É perseverar na oração. E o segredo da vitória daquela igreja era que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E enquanto eles faziam isso, Deus abençoava. No versículo 47 diz: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto a igreja persevera e ora, e está junta, e serve ao Senhor, e trabalha, ensinando, vivendo, Deus é que dá o crescimento, irmãos. Não está em nós. A Bíblia diz, um é que planta, o outro é o que rega, mas é Ele quem faz crescer. Talvez você que está aqui hoje seja alguém que não esteja observando estas coisas. Mas para finalizar, eu queria deixar para você guardar no coração Hebreus capítulo 2, versículo 1, que ele diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela ou delas jamais nos desviemos. Eu preciso me apegar a esta verdade e permanecer firme, porque a vitória será dos que permanecerem até o fim. Como disse Jesus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.